E cada um de nós, seguramente, tem assim alguma recordação do que significou essa passagem pelo Santo Afonso. Eu morei 10 anos aqui. E a gente então tem uma memória. Agora, a nossa memória, ela pode ser saudosista e também revolucionária. A saudosista, ela é conservadora, insiste no passado, né? E também a memória saudosista, ela é incentivada geralmente pelos ditadores. Naquele tempo era bom, né? No tempo que a mulher obedeceu o marido na casa, não tinha feminismo, no tempo em que a vida religiosa era uma obediência cega, o reitor vinha, você vai para tal lugar, você ia sem falar, no tempo que está voltando hoje muito forte, e talvez vai desaparecer, que é o clericalismo. O bispo manda, o padre manda, o colega obedece. E a gente pode também, quando vem alguns fatos do passado, ter essa memória saudosista, que se torna passiva, né? É gostoso vir aqui encontrar os amigos, recordar, mas a recordação é uma recordação que tem que impulsionar para frente. A memória saudosista, ela se nutre de um fundamentalismo, né? Étnico, por exemplo, né? A raça pura. Vamos voltar à raça pura de novo. Ela se fundamenta num fundamentalismo político. Eu mando, você obedece. Como era bom aquele tempo, porque tinha mais ordem e progresso, agora é uma bagunça nas ruas, falsos militares de novo, por ordem. Isso está na ordem do dia. Essa memória, ela tende a trazer para as pessoas um certo conforto e também é uma forma de você se proteger. A gente tem dificuldade de avançar nas coisas novas. A memória, que eu digo aqui revolucionária, ela é eminentemente bíblica, né? Tanto é que nós, quando rezamos a missa, eis o mistério da fé. Essa memória revolucionária, ela, no Antigo Testamento, quando Moisés viu da raça deles injuriado, um egípcio, ele matou o cara e escondeu na areia. E aí começou a revelação de Deus. Deus que aparece como aquele que vê a situação do povo, ouve o que está acontecendo, conhece por que está acontecendo e desce a fazer um caminhar. Então essa memória revolucionária, ela se curva diante da história, né? Ela se motiva pela história. Ela é uma memória que tem compaixão, se aproxima, ela se arma da ousadia do êxodo. É uma memória que retém um passado que ele tem de significado. E eu falei para vocês, para mim, aqui essa casa, ela me lembra o comunitário, né? E quando eu saí dos mentoristas, eu saí por um motivo. Eu não aguentaria ficar de 3 em 3 anos indo para a Basílica, no seminário. Eu estou 35 anos no mesmo lugar, né? Então, se eu ficasse na congregação, eu ia judiar do provincial, do superior e de mim mesmo, né? Ser uma pessoa chata. Então, vou para um lugar que eu possa mais tempo, né? Mas ao ir para a diocese, e eu cheguei lá falando com o Evangelho, eu tinha saído da segunda teologia daqui, né? Falei, Evangelho, eu sou ex-redentorista, estou chegando na diocese, quero ser padre do senhor aqui, mas uma coisa eu peço, eu não quero nunca morar sozinho. Isso não abre mão, né? E até hoje 100 pessoas, né? Outro padre, às vezes jovens, órfãos na comunidade, vários passaram comigo. Olha, da casa paroquial, fizeram uns 15 casamentos já. Gente que morava comigo, que não tinham onde ficar. Outros tinham casa pequenininha, não tinham onde estudar. No quarto então tem a casa paroquial grande. Na minha consciência, como é que eu posso mandar uma casa com 5 quartos, né? 6, 7 quartos, né? E enquanto irmãos meus de comunidade paróquia tem uma mesa para estudar. Então, esse dado do comum me marcou muito, né? Então eu não consigo trabalhar sem comunidade, né? Então isso é a memória histórica do passado, né? Que eu aprendi aqui nessa casa. E eu até fiz a lista dos padres que passaram por aqui.
naquele tempo, e esses padres aqui, eu não esqueço nunca deles. Posso nomear os padres? Não tem? Santiago, Arlindo Santiago, ele está em Goiás, né? Faleceu recentemente. Ele faleceu. O Zomper, eu chamo o rico do Zomper. Maravilhoso, eu tinha medo dele. No campo de futebol, ele era muito violento, né? No campo de futebol. Depois o Alberto Pascotto, está aí, fez agora 50 anos de padre, eu acho que o Alberto Pascotto. Amanhã. O Fleury nessa casa, ele foi, naquele tempo, eu era dos menores, ele foi um ponto de equilíbrio entre a grande disciplina e a passagem com a disciplina um pouco mais humana. A gente brincava muito. O Neg estava lá em cima, já mesmo Neg, né? O Fleury, tanto é que ele não trabalhou com os médios. Eu cresci muito, mas não tinha idade. Sabe, eu chorei quando eu fui para os médios. Eu não vou para os médios, não, para ficar dos menores. Porque havia, a gente não sabia disso, hoje a gente faz uma análise, né? Havia uma sensibilidade diferente ali na educação. O escudeiro, Augusto, Pacheco, Peixoto, Felício, não sei se está aqui o Felício. Não veio. O Pelaquim, o Silva, Morelli, Lauro Mastelani, e lembro de dois irmãos, acho que morreu esses dias. Irmão Carmelino. Morreu esses dias. Né? Irmão João Bosco, dentista, né? É um com dente até hoje, não nasceu mais, né, Cristiano? A memória histórica, ela se abre também para a utopia e para a busca de Deus. E eu gostei muito de uma entrevista do Papa aqui, o nosso atual Papa, quando ele falava da busca de Deus. Esse Papa é maravilhoso, né? Ele diz o seguinte: existe uma tentação de procurar Deus no passado ou no futuro. Deus está certamente no passado, porque está nas pegadas que deixou. E está também no futuro como promessa. Entretanto, o Deus concreto, digamos assim, é hoje. Por isso, os queixumes nunca nos ajudam a encontrar Deus. As queixas de hoje, de como o mundo anda bárbaro, acabam por fazer nascer em nós, dentro da igreja, desejos de ordem estabelecidos, como pura conservação e defesa. Não, Deus deve ser encontrado no hoje. Então, a memória histórica te coloca no hoje em movimento. E continua, Deus manifesta-se numa revelação histórica no tempo. O tempo inicia processos, o espaço cristaliza processos. Nós acabamos agora de fazer uma semana na paróquia. A gente tem lá a Semana de Nossa Senhora do Carmo, era novena, agora é 7 dias, né? Porque no São Paulo, você sabe, o pessoal tem shopping, tem festa, então tem que adequar a realidade da cidade. Durante muitos anos, na década de 80, 90, as nossas novenas tinham temática intra-eclesial, comunidade, os evangelistas, documentos da igreja. De 2008 para cá, e nós começamos a dar novena, agora centenário, 7 dias, uma conversa da comunidade com a sociedade, né? Então tivemos um movimento, a novena Semana Ambientalista, tivemos a Semana da Mulher ano passado, todas as celebrações, não foi eu que presidi, menos a Eucaristia, era o ofício divino, mulheres presidindo, veio budista, veio espírita, veio ateu, veio agnóstico, né? E essa semana agora, terminou agora 16, foi a semana, justamente esse tema aqui, mais do que ocupar espaços, encaminhar processos. Então trouxemos lá o filósofo da USP, que é o Safatli, Vladimir Safatli. Depois trouxemos ali o Boulos, segunda-feira a igreja ficou vermelha. Todo o pessoal que está acampado lá, vocês estão sabendo da Copa do Povo, né? Eu estou perto da Copa do Povo e da FIFA, estou perto das duas, né? Eu fiquei mais lá do Povo, da FIFA e a do Povo é que fica, né? Então fomos todos lá segunda-feira. É inadmissível que na sua paróquia uma coisa está acontecendo e o padre não aparecer, né? Então a gente fez amizades, vamos lá. Então tivemos uma semana inteira assim, nesse sentido. Como é que a gente pode encaminhar em São Paulo um processo de ocupação do solo urbano? Como é que nós vamos encaminhar o processo da reforma política? Como é que vamos encaminhar o processo da reforma da igreja? Que é mais pede. E não estou sentindo por aí, nem o meu presbitério, onde eu sou padre, muito entusiasmo com Francisco, não. Até agora, faz um ano que ele é padre, tivemos uma reunião sobre a Gáudio, a Evangelho Gáudio, que está aqui,
E o assessor que foi falar sobre isso, ficou só nos 3 primeiros números, da alegria, mas não é da alegria. E que ele fala aqui dentro de ortodoxia, de moral, de social, de opção pelos pobres, não se toca. Então, a busca de Deus, voltando aqui no termo do Papa, ele diz o seguinte: essa busca de Deus sempre tem uma zona de incerteza. Tem que ser assim. Se uma pessoa diz que encontrou Deus com certeza total e não tem nenhuma margem de incerteza, não está bem. Para mim, esta é uma chave importante. Se alguém tem resposta a todas as perguntas, essa é a prova de que Deus não está com a pessoa. Deus dá resposta a todas para você. Quer dizer, que é um falso profeta, usa a religião para si próprio. Os grandes guias do povo de Deus, Moisés, por exemplo, sempre deixaram espaço para dúvida. Isso é importantíssimo. Como é que você encaminhar um processo de diálogo com outros diferentes se você está cheio de certeza? E como é que você vai encaminhar? Como é que vai ter diálogo? Como é que vai ter assumir o pluralismo religioso, cultural, como um momento de encontro das pessoas? Devemos deixar espaço ao Senhor, não às nossas certezas. A incerteza existe em cada discernimento verdadeiro que se abre à confirmação da consolação espiritual. Então, a memória histórica, ela tem esse dinamismo próprio, né? Então, ela se abre ao futuro e se abre também às surpresas do futuro. E nesse documento o Papa fala muitas vezes isso, né? Ele não quer, ele fala assim, o papado não tem que ter resposta para tudo. Não tem que ter resposta para tudo. Dentro desse contexto de memória histórica, 3 momentos importantes da Igreja que a gente tem a memória histórica como um fator de evangelização. O Vaticano II, depois dele, as conferências episcopais, mas dessas 5, 3 mais importantes. A de 68, de Medellín, a de 69 de Puebla e essa última que apareceu em 2007. Entre a de Puebla e Medellín, Puebla e Aparecida, nós tivemos aí um chamado inverno eclesial, a geladeira total, enfraquecimento das pastorais, bispos nomeados com estilo muito conservador, negação das coadjuvares, não são dos pobres, expulsão de muitos leigos atuantes da igreja, foram embora. Me desculpa falar agora, o valor da Mediocese. Mediocese é um cavalo de Troia. O cavalo de Troia de Diocese, São Miguel Paulista, foi o seminário. Entrou todo o exército do bispo conservador e destruiu tudo. Destruíram comunidades, destruíram conselhos, ministérios, uma dívida imensa de dinheiro que foram pagar até agora, estão pagando, todo deixou. Esse inverno, no entanto, criou também alguns lugares de resistência. Esse lugar de resistência nunca deixaram de lado a memória histórica. Vocês sabem muito bem disso. Quando um padre chega uma paróquia e ele quer acabar com tudo, ele começa a mudar, tira os ministros, tira os catequistas, deixa o conselho. O que ele faz? Pega você que nunca viu, você agora é a coordenadora da praia, fica cheia, eu sou coordenadora, agora nunca fui, o outro padrinho lembrava de mim, coordenadora. Você é diretora. Então ele pega pessoas que não tem mais a parte da história, portanto, de quem estava lá, e coloca a comunidade como se começasse agora. O bispo que me fez padre do Evangelho, quando estava posto como padre, falou assim: padre, não se esqueça, Anchieta passou por aqui. Você olha a história, Anchieta passou por aqui. Eu acho isso fundamental. Quando a gente pega o Vaticano II, pega Puebla, pega Medellín, nós vamos ver nessas 3 grandes encontros de igreja a importância que é dada à história. E isso tudo faz a gente entrar num dinamismo de igreja. No inverno eclesial, sumiu o conceito de história, memória. Por isso a gente, depois de muita resistência, tem muito sofrimento, porque você resistir àquilo que vem como de cima, força, você sofre muito, né? Uns por coração, outros temos de estômago. Eu tive umas manchas na mão aqui, que é o vitiligo, acho que é esse daqui, né? É emocional.
Agora, a resistência, ela faz a gente viver. A gente não abdica dos valores da gente. Eu falei que eu não abdico, por exemplo, da vida comunitária. Bom, então nós fizemos o seguinte, no ano 2010, né? Fizemos um livro, 600 páginas, contando como que era a igreja em São Miguel, na Diocese, era a região de São Paulo, entre 75 e 89. Quando houve o facão que veio e acabou com toda a Arquidiocese de São Paulo, tinha os bispos de lá. Quando nós vimos esse livro aqui, me chamaram de saudosistas. Quer dizer, olha que coisa interessante. Como você está saudosista? Ele falou uma história que é propositiva, analítica. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Eu vi ali na entrada, tem vários livros ali, atas, né? Eu não sei se atas, seminários, exatamente, né? Dos encontros. Essas coisas são fundamentais para que a gente não perca o fio da meada. Isso tudo aqui que eu conto para vocês é muito sério, muito sério. E a gente não tem mais tempo. Eu tenho 60 anos de idade, mas o mundo não dá mais tempo para a gente ser uma igreja acomodada, medrosa, aquada, não dá mais. Não dá mais. Então nós colocamos isso aí, né? Coragem da renovação. O ponto 5, nós tentamos colocar brevemente, que nós vivemos nesse tempo, uma era magnífica, mas dramática também. É magnífico quando tem desafio, mas você está vivo. O Dr. Câmara, há uns 80 anos, ele diz assim, a gente só consegue ser jovem quando tem muitos desafios pela frente. Então não é o cabelo branco da gente para que está velho, né? Embora hoje assim, no metrô não tem lugar para você, né? Mas eu tenho só 60, não é. Não parece. Mas não é isso que faz a velhice da gente. É quando o sonho não tem mais, quando você vai se acomodando. Então nós colocamos isso aí. As situações novas, tanto sociais, eclesiais, etc., reclamam de todos com força toda particular, ações articuladas, estratégicas, fecundantes, transformadoras. O que eu sinto em muitas paróquias hoje é assim. Você sabe que fazer pastoral dá trabalho. Pastoral da juventude dá trabalho. Não é fácil. Pastoral da liturgia. Eu sinto as paróquias hoje assim. Vamos cantar, celebrar, bater palma, enche a igreja. Tem uma igreja católica perto da minha, que era a minha comunidade. Eu passo lá e falo assim: noite de clamor por milagre. Meu Deus do céu, noite por milagre. Eu fiquei aqui nessa igreja, eu nunca fiz isso. Ah, que clamor por milagre. Vamos clamar na rua. Vamos clamar na rua lá com o pessoal. Então, a gente precisa, facilmente falando aqui nesse livro que nós colocamos, né, ter ações articuladas. Para onde nós queremos ir com a igreja? Que igreja que nós temos construção e construindo? Se o desinteresse foi inaceitável naquele tempo, os desafios do presente não toleram ócio e nem inércia. Falo muito assim para vocês do episcopado que eu conheço um pouco. Eu não sinto nos bispos de São Paulo, do estado de São Paulo, ânimo para pegar o que o Francisco está propondo aqui. Não sinto. Eu sinto o pessoal cansado, sinto o pessoal aburguesado. Tem bispo que fala assim, entre nós, né? Fala assim, o Chico pode tudo. O Chico pode tudo. A gente tem um carrinho melhorzinho agora, o povo vem em cima dele, não pode. Ah, bom. Ótimo. Tá bom? Você já percebendo que existem certas piadinhas e depois também não avança. Meus amigos e irmãos, o Papa mandou para o mundo inteiro um questionário sobre família. Era para a diocese inteira pegar aquilo e sugerir, mandar propostas. Ninguém fez. Ninguém fez. Não sei se vocês participaram disso. O próximo vai ser da família, né? A diocese tem que organizar essas coisas. A pastoral tem que organizar essas coisas. Quer dizer, é uma pastoral que ele vem sozinho. O Papa Francisco, como sempre, tem que ficar sozinho. Se não houver uma base episcopal renovada, é dos bispos para a gente, né? E um presbitério que também se articula, então dá mão dos leigos agora. Eu falo para o pessoal da minha paróquia, não deixe o Papa sozinho. Eu vendi na paróquia já 300 livrinhos desse dali na paróquia, dá mão dos leigos. Estão estudando, toda reunião que é um pedacinho desse aqui, vão estudando. Novamente em trabalho de base, né? Nós já falamos, igreja, povo de Deus. Mas que povo que é esse? Que povo que é esse?
Quem é que quer mesmo ser povo de Deus? Eu pergunto isso também. Você quer ser povo de Deus mesmo? A igreja te interessa de fato? Não a igreja pela igreja, mas a igreja enquanto voltada para o reino. Te interessa de fato? Nós colocamos aí no 6º ponto também, que a gente pretende, no pluralismo cultural religioso, contribuir na construção de uma ética voltada para a sustentabilidade do planeta. Reconhecemos a importância da ação política, da união de fé e vida, e com as práticas de libertação. Então, isso tudo, olha gente, isso a gente fazia isso. Fazia tudo isso. De repente, não fazemos mais. Agora, para fazer tudo de novo. Então, você tem uma idade, né? Para você ir lá, sentar de novo com a Dona Maria, com o Sr. José, etc. Fazer toda essa... Mas é fundamental. Se não tem trabalho de base, não existe igreja. Não existe igreja. Depois, a gente, número 9, aí colocamos que é urgente pensar na criação de comunidades em redes, em ambientes especializados em meio à complexidade da vida urbana, como o universo da educação, de comunicação, etc. E vocês aqui são profissionais, né? Vocês têm vários campos de profissão. Vocês também, como ex-redentoristas, as suas mulheres, os seus filhos e netos também, fazer que essa chama, que eu acho que foi colocada em nós pelo Espírito de Deus, não foi por Santo Afonso, pelo Espírito de Deus, que Santo Afonso assumiu e transmitiu, que essa chama ela se assenta também na sua realidade. Eu não sei como vocês são na igreja de vocês, na paróquia de vocês, mas imagina um grupo de ex-redentoristas na paróquia, uns 4 ex-redentoristas, nossa, quanto coisa podia fazer na paróquia. Enfrentar como leigo, vocês não podem mais ser tratados como crianças, não podem mais. A gente não pode, questão de bem sapato, olha, a gente já vê o padre aqui, eu nem pedi para os padres, né? Hoje eu fico assim, assustado. Gente jovem, bem sapato, eu só penso agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque essa bem sapato é ideológica. Você vem a velhinha falar para mim sapato, tudo bem, para a gente não quiser. Havia um jovem que foi adestrado. No clericalismo, e o Papa fala muito do clericalismo, esse Papa, né? Adestrado para quê? Eu sou perto de Deus, no favor de Deus. Eu sou sagrado, você é profano. Volta tudo de novo, essa coisa de dissociar alma e corpo. Os redentoristas mudaram isso. Salva a tua alma. Como é que é o jolema? Deus é amor. É isso na cruz? Deus é amor. Contar a cruz na cidade. Então, acho que vocês, como ex-redentoristas aqui, né? Na sua paróquia, na sua profissão, primeira coisa importante, eu não sei se vocês já viram isso daqui, tem que estar na cabeceira. Tem que estar na cabeceira de quem está sendo igreja hoje. E pegar isso daqui, nos meandros que o Papa coloca aqui, e ir ajudando a sua comunidade, a sua família, o seu meio de trabalho, fecundar com a força do Espírito. E o Papa fala aqui, ele diz o seguinte: nós não temos que falar mais do Papa do que do Cristo. É o Cristo Jesus que fala. E vai dizer, se um padre, ele fala direitinho, se um padre, ao longo do ano, nas suas homilias, fala 10 vezes sobre a virtude da temperança, etc., e nunca fala 2 da justiça ou da caridade, está alguma coisa faltando nessa homilia. Então, privilegiar aquilo que é simples, que é direto, que é encantador. Eu digo para o pessoal da minha paróquia lá, eu tenho já de padre 34 anos, mas antes de ser padre, sou cristão. Eu coloquei lá no meu quarto onde eu durmo, o meu batistério. Eu sou cristão. Ando com Jesus de Nazaré conscientemente, aos 5 anos de idade, queria ser padre já. 5 anos de idade, queria ser padre. Tinha influência da família, de um redentor que era padre, o Gonçalves, meu tio padre, e outro secular, Olien. Olien casou e o Gonçalves já morreu. E então, desde 5 anos de idade, portanto, 55 anos da minha vida, eu ando com Jesus de Nazaré, me encanto com ele, cada vez mais. Mas, ao andar com ele, a gente vai buscando também influenciar que outras pessoas o conheçam, não na imposição, mas no diálogo, às vezes é no testemunho. Olha, esse pessoal que passa a nossa paróquia em julho, que eu estou falando na igreja, foi Boulos, agora, como é que chama o seu professor lá? Souto Maior, o juiz de direito, Souto Maior, vocês conhecem o Souto Maior?
eu vou falar lá para nós, terça-feira passada, né? Eles são pessoas que estão longe da igreja, mas quando entram em contato com a comunidade de fé que canta, que reza, uma liturgia bem preparada, uma palavra de Deus, eles saem evangelizados também. Eles vêm nos trazer mensagem e todos eles saem evangelizados. Quando nós fizemos lá na paróquia a semana da meio ambiente, a gente viu muito sobre isso lá, e eu queria saber, Maria, tem tanto problema, quem é que está resolvendo alguma proposta para o meio ambiente? Aí descobri o André Trigueiro, ouvindo a rede CBN no carro, eu parei o carro, eu pegar o nome desse cara aqui, eu comecei a contato com ele, conseguimos. Levamos o André Trigueiro lá na paróquia, né? Ele tem um programa chamado Cidades e Soluções, que vocês conhecem, né? No canal Futura por aí. Pessoa maravilhosa, é espírita, falou num domingo na hora da missa. Eu falei, André, você comunga? Tá? Sabe que eu sou digno de comungar? Eu falei, se você não é digno de comungar, eu muito bem de celebrar. Você vai ter com a humanidade, rapaz. Tem um mês com a humanidade. Então acho que a gente vai sendo igreja apaixonada. E esse Papa insiste muito, e João Bento falava também, você não começa a ser cristão por uma questão ética, mas por uma atração. Então, se não se encantar com Jesus de Nazaré, e esse encantamento não for uma decisão pessoal, ser igreja não significa mais nada. O Papa fala, nós temos que dar autorreferencialidade. A igreja não é voltada para si mesma, ela é a lua, o sol, ela reflete o sol. É uma imagem antiga da igreja, inclusive. Então, por isso que, falando com vocês nesse dia aqui, nesse domingo, nesse dia, eu primeiro tenho essa grata satisfação de voltar a essa casa, mas também eu queria deixar algumas observações, alguns desafios que o próprio Papa Francisco nos faz, né? Bom, a primeira coisa, se eu falar da opção pelos pobres, já falaram já sobre isso, né? A opção pelos pobres, gente, se faz de duas maneiras, ou as duas juntas. Uma opção afetiva de interesse pelos pobres e pela causa que produz pobre. Pela causa. Aí temos que ter os nossos sociólogos daqui a pouquinho, que nos ajudam. Outra forma de você optar pelos pobres, e não vejo outra, é participar realmente de pastorais e movimentos sociais. Não tem outro jeito. Pastorais da igreja ou movimentos sociais. De tal forma que a gente faça dessa opção algo efetivo nas SEBs, nos grupos de rua, no partido. Por que não tem ex-reitorista sendo candidato a vereador, a prefeito, a governador, a presidente da república? Vocês têm condição disso. Com quem vocês vão se aliar? Com quem vocês se aliam? Sabe? Então, a opção pelos pobres, ela tem que ser efetiva nesse campo de participação. Quem não pode ou não tem condição de estar em pastoral ou em movimento, pelo menos, inteligentemente, saiba criticar o sistema que mata. O Papa fala que o sistema neoliberal mata. E o Congresso Americano, por causa disso, chamou o Papa de comunista. Já acabou o comunismo? Já acabou. Não sei se houve alguma vez. Então, vou terminar por aqui algumas conclusões. Agenda para a igreja que o Papa Francisco nos deixa ao visitar o Brasil no Rio de Janeiro. Ele falou bastante coisa, fez gestos bonitos aqui, mas tem dois discursos que ele falou que são de pegar no pé. E, se vocês assistiram a televisão, a cara do Papa era muito contenta melhor, era uma cara bastante assim, fechada. Foi para o CELAM, Conselho Episcopal Americano, e para os bispos do Brasil. E ele disse o que para os bispos? No seu discurso aos bispos do Brasil, ele pediu que os bispos fomentem uma igreja como reconciliadora e não uma igreja de alfândega. E vai falar isso no documento dele também, né? Uma igreja que tem porta fechada. As portas têm que estar abertas. A porta mesmo, essa avenida aberta, e a porta dos sacramentos também. Nunca fechar a porta do batismo.
E a Eucaristia, que é a plenitude da vida sacramental, não é para os perfeitos, é remédio para os pecadores. Tem que ter mudança nisso aí, né? Mudança séria. Então, uma igreja reconciliadora. Em segundo lugar, ele diz de sermos igreja do coração. A fé entra na igreja pelo coração dos pobres e não pela cabeça dos intelectuais, né? Aqui acho que nós somos intelectual, né? Mistério de Deus. Então você ao mesmo tempo você valoriza a pessoa, mas ajuda a dar um passo para frente. Nós não podemos manter o povo nesse devocionismo que não sai do lugar. Eu não fiquei padre para pedir intervisindual, para pão, uma hora, não fui padre para isso, não. Quando você fica padre, você lá aqui no documento feito pela Ordens, preparar para Deus um povo bem disposto. Essa é a missão do padre. Preparar para Deus um povo bem disposto. E aqui o Francisco pede que isso já veio no coração. Ele pede, em terceiro lugar, uma igreja que tem mensagem simples. Às vezes perdemos aqueles que não nos entendem, porque desaprendemos a simplicidade, inclusive importando de fora uma racionalidade alheia ao nosso povo. Como é bom ter acontecido a teologia da libertação na América Latina, que é a nossa teologia. A Europa é outra coisa, que a Ásia faça dela, que a Oceania faça dela também, que a África faça. Quer dizer, a gente tem uma teologia que nasce, não no gabinete teórico, que a gente precisa deles, mas que nasce do dia a dia da vida das pessoas. Uma igreja com mensagem simples. E fala de uma igreja de Emaús. Ele falou para os bispos, é uma igreja que consiga reencantar as pessoas que perderam o encanto de Jerusalém. Emaús estão indo embora de costas para Jerusalém. Quantas pessoas, mesmo ex-redentoristas, eu conheço vários, deram as costas para Santo Afonso, deram as costas para tudo. Essa pessoa não é ruim, não. Essa pessoa está procurando. Então, uma igreja de Emaús, ela vai conversar com essas pessoas, reencantá-las de novo.